Existe um princípio de eletromagnetismo. Esse negócio está no capítulo de antenas de abertura do Balanis, chamado princípio de Babinet. Esse princípio de Babinet, ele é o fundamento das chamadas antenas slot, ou em português, né, isso seria fendas, alguma coisa assim. Essas antenas slot são antenas bem interessantes. A gente vai falar um pouco sobre algumas antenas slot depois, algumas implicações, inclusive não apenas como antenas intencionais, mas como antenas não intencionais, na área de compatibilidade eletromagnética, na área de PCBs, né, de placas de circuito impresso, elas aparecem. Então é um negócio bem interessante, é um negócio bem simples de analisar, graças ao esse princípio de Babinet. Esse princípio de Babinet, fundamentalmente, ele diz o seguinte: vamos supor que você tenha um dipolo, que nem o MATLAB faz, que tem um comprimento L, né, uma fita, aqui é uma fita, um tamanho, uma espessura W e um comprimento L. O princípio de Babinet, ele diz o seguinte: o que acontece se agora você pegou uma lata, ou seja, um PEC, um condutor elétrico qualquer aqui, e em vez de você fazer aquela anteninha do jeito que nós fizemos à esquerda, então você faz aqui na direita um dipolo, e aqui você faz o mesmo dipolo no formato slot. Qual que é a relação entre os dois? A relação entre os dois é dada pelo princípio de Babinet aqui, né? O princípio de Babinet, ele fala para você qual que é a relação. E a relação é a seguinte: a impedância que você enxerga aqui, ó, eu vou desenhar aqui, essa impedância, vamos chamar essa impedância de Z, vamos chamar essa impedância de ZS. E a impedância do slot vamos chamar de ZC. Aqui eu vou chamar atenção porque o formato de você excitar um e outro é diferente. Eu desenhei os dois iguais, mas na realidade o slot ele é assim, ó. Vou redesenhar ele aqui. Vou inclusive redesenhar ele em azul para você ficar bem claro que é diferente. O slot ele não é dividido em dois como é o nosso dipolo, ele é dividido desse jeito. E como que você excita o slot? O slot você excita assim, um fio vem aqui, outro fio vem aqui. Esse é o nosso ZC. C de complementar, né? Complementar. E o S, né? O nosso S da nossa anteninha comum. Então, à esquerda, nós temos um dipolo. À esquerda nós temos um dipolo de fita e à direita nós temos um slot com as mesmas dimensões, ou seja, isso que é importante, esse negócio aqui, ó, esse negócio aqui é L e esse negócio aqui também é W. O princípio de Babinet nos fala o seguinte: o produto ZS-ZC, que é a impedância de entrada, é igual a N ao quadrado sobre 4. É o 377 ohms, que é a impedância do espaço livre, né? Impedância do espaço livre, que é a relação do E com o H que nós temos por uma onda plana no espaço. Essa que é a relação, o fundamento, né, do princípio de Babinet. Então, só para dar um exemplo dessa antena slot, se nós pegarmos aqui, ó, um dipolo comum, a impedância do dipolo é 73 mais J42, um dipolo de lambda sobre 2, 42,5 ohms. Se você for calcular a impedância do dipolo que você for construir em cima de uma lata, o ZC vai ser o quê? 377 ao quadrado, 4 vezes 73 mais J42,5, e isso vai dar 362,95 menos J 211,31. A princípio, né, você com um pouco de... Se você for analisar esse número, ele é bem pior
do que esse aqui em termos de casamento. Mas na realidade você consegue fazer antenas slot bem interessantes, nós vamos falar daqui a pouquinho nelas. Particularmente se você fizer o slot, isso aqui a antena slot onde L é lambda sobre 2, ela é uma antena que tem uma impedância e uma banda bem larga. Não se deixem levar por esse número e achar que isso aqui é ruim, porque quando você excita, você consegue ter formas diferentes de você excitar e de chegar em valores bem próximos dos 50 ohms. Qual que é a vantagem? Você vai pensar, qual que é a vantagem de uma antena slot? Uma antena slot, a vantagem é a seguinte: se você fizer uma antena dipolo nos mais diferentes formatos que nós vimos, você sempre vai ter que ter dois fiozinhos pendurados, né? Dois arames ou um conjunto de arames como a antena IAG, né? Ou seja, esse negócio, se você for pensar mecanicamente, é complicado. Por outro lado, uma chapa metálica, ela é mecanicamente muito mais estável, muito mais fácil de você fazer engenharia. Uma chapa metálica com buraco é um negócio bem mais simples você fazer na prática, né? Ela é mais estável. Sempre pensa saindo do papel e se você fosse realmente construir. Então, por exemplo, se você for analisar um circuito qualquer que possua uma placa de circuito impresso, um PCB qualquer aqui. Geralmente os PCBs eles têm áreas de cobre que são o ground plane, por exemplo, o plano terra, ou sei lá, é o chassi. Se essa região aqui é o chassi, você pode inserir nessa região aqui em vermelho, ó, um buraco e fazer esse buraco ser a sua antena slot. Você está usando um pedaço do seu PCB que ficou coberto de cobre, que onde é o ground, onde é os 5 volts, para fazer esse negócio ressoar e ser usado como antena slot. Então é uma facilidade muito grande. Um negócio que o pessoal faz muito com a antena slot ela radia para os dois lados. Nós já vamos falar da questão da radiação aí. A antena slot é muito comum você fazer aqui o buraquinho, né? Fazer o buraquinho aqui, isso aqui tudo é metal, né? Tudo isso aqui é metal, deixou o buraquinho ali, e você fazer uma cavidade aqui embaixo, né? Uma cavidade, ou seja, isso aqui é uma lata, né? E você só deixa esse buraco aqui, ó, só deixa esse buraco radiando. Então as antenas, você coloca a antena slot e esse comprimento, essa profundidade aqui é 3 lambda sobre 4, lambda sobre 4, 5 lambda sobre 4, sempre números ímpares, né? Lambda guiado, se for o caso, né? Sempre números ímpares de lambda, né? Lambda sobre 4 vezes algum número ímpar. Esse é o comprimento. Então essa cavidade aqui, quando você coloca a cavidade, qual que é o objetivo? O objetivo da cavidade é o seguinte: você está com a caixinha aqui, a energia bate e volta. Lambda sobre 4, o que é? 90 graus. Não é 90 graus? Então, indo e voltando dá 180. Aí você vai dizer, mas se eu somar a onda que está na anteninha com a onda que bateu e voltou e está em 180, vai anular. É verdade, só que você não pode esquecer que quando a onda bate num PEC, ela tem também 180 graus de defasagem. Você se olha no espelho e você vê o lado esquerdo pelo lado direito. Então essa onda aqui, que bateu e voltou e foi refletida no coisa aqui, foi refletida no fundo do coisa, ela se soma em fase. Ou seja, a tendência é que a energia, o diagrama de radiação que era assim, né, essa parte de baixo é refletida e vai para cima. Esse que é o princípio de você usar a cavidade. E se você for pensar em termos de produto, em termos de equipamento, você tem uma caixinha qualquer aqui, e você tem em cima da caixinha um buraco no metal, é esse troço que radia, ou seja, é uma antena muito mais fácil de você implementar. Bom, nós falamos da impedância e o padrão de radiação da antena slot.
O padrão de radiação da antena slot é igual ao padrão de radiação do dipolo. A única diferença é que os planos E e H são trocados. Onde aparece o plano E no dipolo, onde aparece o plano E no dipolo, eu tenho o plano H no slot. Onde aparece o plano H no dipolo, o campo H no dipolo, eu tenho o campo E no slot. Mas os padrões de radiação são bem parecidos a esse padrão como nós fizemos aqui, esse azulzinho aqui que a gente desenhou. Então é esse que é o princípio. A antena slot, ela tem, fazendo um parênteses aqui, como nós falamos, EMC, você trata de antenas que surgem no seu circuito onde elas não deveriam existir. Presta bem atenção, porque esse aqui é um problema gravíssimo que surge em eletrônica, e tem a ver com antenas slot. Quando você tem, hoje em dia, você não consegue mais, dificilmente você consegue fazer uma face simples, um PCB de face simples. Você geralmente tem que ter vários layers. Então, os PCBs hoje dos dispositivos, até por questão de custo, eles têm vários layers. Então, o layer de cima, geralmente eles populam com os SMDs, o layer de baixo também com SMDs, e esses layers do meio, essas camadas do meio, geralmente são camadas feitas para distribuir, por exemplo, 5 volts, ground, menos 5 volts. As alimentações são colocadas no meio do circuito. Então, se eu for desenhar aqui, eu vou desenhar em cima, que é chamado top layer, quem for mexer aí com Gerber, quem for fazer placa. O top layer você tem aqui, eu vou desenhar uma trilha, tem uma trilha qualquer aqui. E vai ter aqui embaixo, por exemplo, 5 volts layer, o layer de 5 volts, que é o layer que está exatamente embaixo dele, por exemplo. E se você não viu isso, como que você se comunica de um layer para o outro com um negócio chamado via? Na verdade um tubinho metálico, bem pequenininho, 0,8 mm de raio, 0,2 mm de raio, que faz a conexão de uma trilha de circuito impresso em cima com, por exemplo, os 5 volts embaixo. Então, sempre que você precisa pegar os 5 volts no seu chip, você faz esse negócio aqui de altura H, onde esse H aqui é a altura ou a espessura do seu substrato, do seu PCB, ou FR4, geralmente, que é o mais barato, e você captura, você está alimentando o seu chip com 5 volts. Então eu tenho aqui o top layer, que é a minha trilha, uma trilha arbitrária que eu desenhei, e o 5 volts layer, que ele é totalmente ligado aqui em 5 volts. Então, sempre que eu quero pegar 5 volts, eu faço esse negócio chamado via. Bom, na prática, em tese deveria ser assim, mas no mundo real, dificilmente você consegue manter os 5 volts, ou ground, ou menos 5 volts, ou mais 12 volts, maciço inteiro, como nós desenhamos. O que acontece às vezes? Você na prática tem que passar cabos, você na prática tem que ter conectores, tem que ter parafusos, tem que ter uma série de mecânica aí para o troço ficar, não é só desenhar aqui no papel, você tem que ter mecanicamente uma estabilidade mecânica. Então na prática, às vezes o que acontece? Eu desenho aqui o top layer de novo, aqui você tem a sua trilha, que eu desenhei em cima, a sua trilha de circuito impresso, só que os seus 5 volts, por algum motivo mecânico aqui, vamos supor, ele ficou com um buraco aqui no meio. De repente o cara deixou um buraco para passar um parafuso ou para passar um cabo. Então agora eu tenho que aqui, cobre em toda essa estrutura aqui, e apenas naquele buraquinho ali que eu vou pintar de azul, eu não tenho nada. Se você for pensar como um projetista de circuitos, não é uma solução simples, porque é só eu não colocar no azul, eu não colocar nenhum via. Quer dizer, ali eu sei que eu não vou ter 5 volts por nenhum circuito, porque ali é um buraco. O problema é o seguinte, esse negócio aqui tem um certo comprimento L,
Quando ele for, por exemplo, lambda sobre 2, nessa frequência, esse negócio vai ser uma antena. Aí você vai dizer, não pode ser antena porque não está sendo excitado. Eu não estou vendo um cabo, alguma coisa. A excitação vem por essa trilha. Então, o sinalzinho que estiver andando nessa trilha aqui, ó, por exemplo, uma onda quadrada, se você for pegar essa onda quadrada no espectro, ela vai ter um espectro em frequência qualquer lá. Se um pedaço aqui, ó, do espectro for exatamente lambda sobre 2, você vai ter uma tremenda de uma antena radiando para dentro do seu PCB. E se você for olhar aqui, ó, eu estou jogando energia eletromagnética para cima de um monte de circuito, vai virar isso aqui uma loucura, porque o sinal vai ser, como ela é uma antena, o sinal vai ser transmitido de uma forma eficiente e vai se acoplar em capacitor, indutor, chip, a circuitos de alta impedância, vai ser um inferno. Então, esse é um grande problema que o pessoal de PCB tem. Você gerar antenas sem intenção dentro do seu circuito. E esse problema não só é do slot, como nós falamos, operando como TX, mas talvez ainda pior, isso chama-se em MC, um problema de emissões, do slot operando como RX. Isso chama-se um problema de imunidade. Como é que esse slot vai funcionar como RX? De repente do lado tem alguma fonte de sinal, né? De repente do lado tem uma fonte de sinal aqui, alguém é o celular ou alguém acendeu o acendedor aqui, o gás do fogão. Esse sinal, se cair nessa faixa de onda aqui, se tiver um pedacinho do espectro nessa faixa de onda, ele vai se acoplar na antena slot e da antena slot vai se acoplar na sua trilha. Então o seu circuitinho que está aqui na ponta, ele vai estar recebendo de repente um sinal de alta amplitude que ele captou por essa antena não intencional. Então esse negócio de antena slot é um problema grave, né? Antenas não intencionais que surge em EMC. Dificilmente você consegue ter os layers que são responsáveis por DC, distribuição de DC, ground, você consegue ter esses layers maciços. Vai ter sempre buracos e pedacinhos e coisas lá, ou então mesmo um negócio assim, né? Você deixa um pedaço, vou ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Você deixa um pedaço aqui, ó, que você tem que recortar a sua placa. Essa placa aqui vai passar um parafuso, tá vendo? Ó? Eu tive que recortar. Se tiver uma trilha por cima aqui, andando aqui, ó, uma trilha aqui por cima, eu vou ter o mesmo princípio da antena slot. Então esse é um problema grave que surge em EMC, que está relacionado com a antena slot. Mas essa é a antena não intencional, é a antena mal criada e a antena mal educada. Vamos falar agora de antenas que nós queremos fazer, antenas intencionais, né? Que é a antena que a gente quer usar mesmo como antena, né? Não é o problema aí de EMC. Como que você alimenta, né? Como que eu alimento a antena slot? Tem várias formas, né? A antena slot você pode ver na internet, aí tem muito robista, cara que faz experimento que ensina a fazer. Um jeito bem simples é você pegar a lata, fazer o buraco aqui, né? Começa aí com lambda sobre 2, na frequência que você quer. Aí você vem aqui, ó, com o seu cabo coaxial aqui. O que você faz? Você coloca o shield, lembrando que tudo isso aqui é lata, né? Tudo isso aqui, todo esse azul aqui é lata, né? Você coloca aqui o shield, você solda aqui. E o pininho, vou desenhar aqui, o pininho central, vou desenhar em roxo, você vem e solda do outro lado. Isso aí é uma forma de você excitar. Então você está vendo que é uma lata com buraco. O que pode ser mais simples que isso? E ela funciona, né? Se esse negócio tiver lambda sobre 2, esse negócio funciona direitinho e tem uma baita de uma banda bem larga. Um jeito um pouco mais sofisticado é usar uma microlinha por baixo. Então, em cima, o layer de cima,
né? Quem sabe o que é microlinha, né? A microlinha, você faz o seguinte, você tem o layer em cima, por exemplo, todo ele metal, só com esse buraco, né? De novo, esse aqui é o layer de cima, é a face de cima do seu circuito, e o layer é o top layer, né? E o layer de baixo, desenhando aqui, ó, o que é? É só uma fita, aqui você vem com o seu conector e liga aqui. Esse negócio aqui é metal, ó, tudo que é achorado é metal, isso é a microlinha no seu bottom layer. Então, como é que funciona? Se eu for desenhar em azul aqui como se tivesse a microlinha vem por baixo e faz isso. Como a microlinha tem correntes nesse sentido, ela excita campo magnético desse sentido então o seu slot aumentando, ele vai ter campos assim, ó, campos magnéticos assim. Devido aos campos elétricos, a corrente que passa na microlinha em vermelho embaixo assim, ele vai excitar os campos magnéticos em azul, esse aqui é E, o J, e esse aqui é H, e a microlinha vai excitar a slot e o slot vai radiar. Né? Esse que é o princípio. E você percebe que isso aqui é bacana pelo seguinte, esse negócio aqui, ele serve como plano terra da sua microlinha. Uma vez que é praticamente tudo metal, à exceção do buraco, é perfeito para uma microlinha. E você vai perguntar, por que você desenhou a microlinha na verdade? Eu vou desenhar aqui os dois sobrepostos, eles estão em layers diferentes, mas só para você entender. Por que você desenhou a microlinha saindo um pouquinho mais para cima do slot? Então essa aqui em preto é a microlinha e o azul é o slot. Por que tem essa tripinha para cima? Essa tripinha para cima serve para você fazer o casamento. Então isso aqui serve como um stub, né? Um toco, um stub. Você mexe nesse tamanhozinho aqui para que aqui você tenha 50 ohms. É o que nós falamos, é um jeito mais simples de você fazer o casamento. E outros tipos de antenas baseados em CPW, que você pode imaginar, você faz isso, ó, um dipolo desse jeito, aqui e aqui. Aí você vai dizer, mas isso aí é o dipolo comum, né? É o dipolo comum. Só que a diferença aqui é a seguinte, tudo isso aqui é metal, né? Tudo isso aqui é metal. Use a sua imaginação para ver se você entende aqui meu desenho. Tudo isso aqui é metal, aqui é metal. Onde está em azul é buraco, né? É onde a minha máquina, né, a minha prototipadora, o meu ácido, aí, o percloreto, tirou o cobre. E isso aqui é buraco. Então o azul é buraco e o vermelho é cobre. Essa antena é uma antena de polo. Você pode fazer inclusive antenas até mais com outros perfis, como o pessoal faz muito bow tie, né, que é um negócio assim. A antena bow tie, ela tem uma banda bem mais larga. Como é que você excita esse negócio? Você coloca aqui o pininho do seu coaxial, né? Isso aqui, lembrando que o vermelho é metal, né? O vermelho é metal. Você coloca o pininho aqui, solda aqui, e o chassi você dá um jeito de soldar ou colocar um parafuso ou uma latinha no outro lado. Então você tem esse jeito de excitar a sua antena de polo. De novo, o que é mais fácil você fazer na prática? Uma lata ou um PCB com um etch, né, uma área corroída, ou você cortar duas latinhas de mesmo tamanho ali, deixar flutuando no ar. Como é que você vai fazer isso aqui? É um negócio complicado. Então, isso aqui é uma tecnologia chamada CPW, né? Eu estou dando mais ou menos por cima, tem formas mais sofisticadas, mas é o princípio que você pode usar para fazer uma antena. Então, essa que é a ideia das antenas, né? O princípio das antenas slot. São antenas muito boas que têm muitas vantagens mecânicas, né? E no caso de MC, né, são antenas perigosas que surgem aí, né, quando você tem PCBs com vários layers.